Olá, meus amores. Olha, nós aqui para mais um Serpcast, que é o podcast mais saudável da região norte. E como todos os outros episódios, a gente traz assuntos relevantes com profissionais mais relevantes ainda. E hoje eu tenho uma novidade, né? Hoje eu vou estar apresentando duas profissionais. Uma que é a minha querida Emily Teles, que é a mais nova integrante do SERP, né? Está atendendo lá na clínica. E ela vai falar um pouquinho da trajetória dela, né, nesses poucos anos de vida e como profissional também. Emily, fala para nós aí, fala um pouquinho de você. Oi, boa noite. Me formei tem 2 anos. Estudei em Ariquemes pela Universidade de Faema e fiz a pós-graduação na Faculdade Inspirar da Pélvica, da Saúde da Mulher. Tenho vários cursos da pélvica, fiz fora com concursos, fiz congressos na área da pélvica e aprofundei também na parte da uropediatria. Fiz cursos na Bahia, da uropediatria, fiz da saúde da mulher, fiz na parte das disfunções sexuais e estou aprofundando agora na parte da coloproctologia. Vim de Ariquemes, estou conhecendo agora Porto Velho, as clínicas, estou adorando trabalhar na SERP. Tenho uma nenenzinha que me acompanha nessa parte de mudanças de cursos, tem 4 aninhos, é uma pecinha rara. Me dá uns trabalhinhos, mas me ensina muito e fez uma parte assim que me fez apaixonar pela uropediatria. Nessa parte que teve alguns probleminhas que eu tive que aprofundar e consegui me apaixonar. Já fiz cursos durante a faculdade mesmo da uropediatria, já busquei fora. Foi quando eu conheci também a parte da pós-graduação aqui em Porto Velho, que tinha. Achava que somente tinha fora, mas conheci. A Cidinha foi a minha professora que fez apaixonar, né, pela da coloproctologia. E atualmente estou aqui na SERP junto com o pessoal. Muito bem. E bem-vinda ao Serpcast. Muito obrigada. Espero vê-la aqui muitas e muitas vezes, né? Obrigada. E aí, temos aí a doutora Rafaela Gasoli. Gente, eu fiquei muito feliz, porque ela é urologista. Olha que coisa linda! A única mulher, que eu saiba, é a única mulher aqui da nossa cidade, urologista. E assim, nessa correria toda, eu vou deixar ela mesma apresentar o mini currículo dela, porque a gente não teve tempo de trocar essa informação. Doutora, boa noite. Fala pra gente aí um pouquinho sobre você. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Morro de vergonha, Nossa! mas confesso que vamos aprender. Isso. Me chamo Rafaela, sou urologista. Sou a única urologista do estado, mulher. Aqui no estado de Rondônia ainda não tinha. Teve uma primeira residente que acabou a residência, mas ela não está no estado. Ela terminou agora em março, já foi embora. Foi fazer uma especialização em pediatria. Mas a única urologista do estado, por enquanto, sou eu. Espero que venham mais. Muito bem. Fiz faculdade no Rio. Eu fui criada aqui no interior de Rondônia, de Ouro Preto do Oeste. E aí eu saí daqui muito cedo, muito nova. Fui para São Paulo, fui para o Rio, fiz minha especialização, minha faculdade no Rio. Fiz cirurgia geral, fiz urologia pela UERJ, no Rio de Janeiro mesmo. E quando eu acabei a residência, eu ainda fiz 1 ano de transplante renal, que também está em deficiência aqui no estado. Acabei a minha residência no meio do Covid. Tenho 10 anos de formada. Oh, meu Deus. Já quase 11 no mês que vem, mas ainda 10. Você não viu nada. Pois é. E voltei para Rondônia para ficar mais próximo dos meus pais. Tem 1 ano e meio também que eu voltei para Rondônia. E aí eu voltei diretamente para Porto Velho, porque no interior realmente não tem muita estrutura para abranger essa especialidade. Transplante, eu sempre quis trabalhar com transplante, eu gosto. Então,
no interior não ia ter estrutura para isso. Então eu optei por vir para Porto Velho. Estou Aqui você conhecendo. viu uma oportunidade maior para você estar Exato. atuando na área que tanto você gosta, né? E a doutora é casada, é solteira, tem filhos, papagaio, periquito, enfim. Eu sou solteira, tenho namorado só. Não tenho bom, filhos. eu já ia fazer a propaganda para os meninos, mas esquece que já tem Não, eu como tenho namorado. Não tenho filhos, tenho 2 doguinhos. Na verdade, 2 doguinhas. Um pequeno pitbull e outro um pequeno labrador, que veio do Rio comigo. São os meus filhotes, por enquanto. Que bacana. Então, assim, quando eu falo que eu fiquei muito feliz de descobrir que você era a única urologista que a gente tem aqui, porque eu não sei se você se depara com isso, mas quando fala em urologia, a impressão que se tem que é uma especialidade masculina e que só atende homem, não é isso? Exato. E aí não tem nada a ver. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Urologia é só para homem, doutora Rafaela? Não, de forma alguma. Na verdade, tem muito esse mito, essa falta de acesso à informação, de associar o urologista ao sexo masculino. Pelo fato do ginecologista tratar somente mulher realmente. Sim. O urologista, ele é o médico de toda a via urinária. Então, todos têm rim, bexiga, e aí sim entra o sexo masculino com relação à próstata, testículos e pênis. Mas cálculos, pedras nos rins, né? Pedra na bexiga, a área da incontinência, que é tanto o urologista quanto o ginecologista, e aí cada um vai puxar sardinha para o seu lado. Na minha opinião, pelo fato de ser via urinária, uma grande parte deveria ser tratada pela urologia, mas eu entendo algumas incontinências serem tratadas pela ginecologia por ter alguma associação a alterações ginecológicas. Tumores em geral, tumor de rim, tumor de bexiga, pênis, próstata, testículo. Então, quando você pensa em urologia, a gente tem uma área de abrangência muito grande. Inclusive, a uropediatria é uma área enorme. Então, quando você fala de urologia, tem a uropediatria também, que é dentro da urologia. Sim. Não é o pediatra que trata, é o urologista pediatra. Então, ele fez a especialização de urologia e aí ele fez mais uma especialização na área de pediatria, que também tem uma área de atuação enorme. O transplante renal é uma outra área de atuação também da urologia. Então, trata da via urinária em associação com a nefrologia e é uma outra área de atuação, que é o transplante. Então, a gente tenta, cada dia mais, acabar com esse mito de urologia ser homem. Então, urologia tem muita coisa para mulher. Eu acredito até que essa questão das mulheres findar procurando o ginecologista para tratar de incontinências é justamente por isso, né? Essa falta de informação de achar que o médico urologista é só de homem. Sim. Né? Porque parece que está ligado o urologista com próstata, com toque retal. É aquela coisa que... Somente a próstata, né? Homem Exato. É somente a próstata. Tem uma outra confusão que muito paciente faz, que pelo fato do urologista, fazer o toque retal, eles associam muito a urologista à doença perianal. Ao proctologista. Ao proctologista. Então, eu já recebi pacientes no meu consultório com queixas de proctologia. E aí eles não sabem que tem um especialista só para isso, para trato gastrointestinal, entendeu? Para doenças perianais, assim como o urologista, que é para a área ginecológica, para a área genital em geral.
Muito bem, pessoal. Então fiquem atentos. Urologista não é médico de homem. Não, É médico que trata o trato urinário, todo. não só inferior, né, doutora? Todo trato urinário. Todo Superior, que é rim e ureter. Ok. E inferior, bexiga, próstata, pênis, testículos. Qual que é a diferença do urologista para o nefrologista? O urologista, ele é o cirurgião do trato urinário. O nefrologista, ele é o clínico do trato urinário. Então, é a mesma associação do neurologista, que é o médico que trata a parte clínica neurológica, para o neurocirurgião, que trata a parte cirúrgica neurológica. É o cirurgião cardíaco para o cardiologista. O oncologista para o cirurgião oncológico. Então, a gente tem na área cirúrgica um bom leque de especialidades que tem a parte clínica e a parte cirúrgica do mesmo órgão. Um com seu tratamento clínico, né, e o outro com tratamento cirúrgico, porque realmente é uma área muito extensa. Então, todas as doenças clínicas, acompanhamento da via urinária, acaba sendo o nefrologista que cuida, principalmente do rim, né? E aí, quando você pensa em alguma coisa cirúrgica do rim, o transplante, pedras, né? Dilatação do rim, para fazer esse segmento, já passa a ser o urologista. A mesma coisa da bexiga e próstata, enfim. Então, essa é a grande diferença. Para acompanhamento de algumas doenças clínicas, é o nefrologista que faz o acompanhamento. Na sua realidade, qual que é a patologia mais buscada no seu consultório? Qual é o maior número de pacientes para qual situação, para qual doença que te procuram? Uma grande parte vai procurar por cálculo, que realmente eu acho que é o carro forte da urologia, é cálculo e a rotina urológica, né? A parte do acompanhamento de próstata, que é o toque e o PSA. Nós recebemos vários pacientes com queixa de disfunção erétil, com queixa de incontinência, e aí entra principalmente os pacientes de pós-operatório de câncer de próstata, que evoluem alguns com incontinência, e as mulheres, que uma boa parte das mulheres na fase madura, ali depois dos 40, 50 anos, vão começar com uma certa incontinência por fraqueza do assoalho vesical, do assoalho pélvico, né, em geral. Adoro. Então, já introduzindo o assunto. Então, uma boa parte dos nossos pacientes assim, em geral, cálculo, dor lombar, né? E a rotina urológica e o pós-operatório com incontinências. Cálculo renal, tem medicamento ou é cirúrgico? A maioria é cirúrgico. Nem todo cálculo renal é cirúrgico. Isso depende muito do tipo do cálculo, o tamanho e a localização. O cálculo dentro do rim, na maioria das vezes, não dá sintomas. Você tem dor de cálculo quando esse cálculo migra, ele sai do rim e começa a descer pelo canal. E aí você tem a crise de dor renal, do cálculo, né? A crise cólica renal, que a gente fala. Mas você pode ter pequenos cálculos que você faz acompanhamento e aumenta a bebida, aumenta líquidos para você manter esse cálculo. Até tem um subtipo de cálculo que você consegue tomar a medicação para ele diminuir, mas isso é a exceção da exceção. Por exemplo, aí entra o nefrologista. O paciente que tem cálculo de repetição, o paciente que teve um cálculo, ele tem mais de 50% de chance de ter outro cálculo em 10 anos. Tá? Então, esse paciente que tem cálculo,
tem cálculo novamente. Então, tem esses cálculos de repetição, cabe ao nefrologista fazer uma investigação do distúrbio metabólico, investigar qual a causa dele estar formando esses cálculos. E aí entra o nefrologista nessa investigação dessa parte clínica. E caso o paciente desenvolva o cálculo maior ou se torne cirúrgico, aí entra o urologista. Entendi. Fora o cálculo renal, tem alguma outra coisa que venha a ter a cólica renal? Cólica renal, É ela sintoma de alguma outra situação do rim? Então, a cólica renal, ela é o sintoma da obstrução do rim. Essa obstrução, ela pode se dar por algumas patologias. O cálculo é a principal delas, que é quando ele desce pelo ureter e aí o rim dilata. E aí você tem a cólica renal. Então, você pode ter o cálculo que desceu, você pode ter uma estenose, que é o fechamento, né, o estreitamento do ureter e causa essa dilatação. Ah, mas por que pode ter estenose? Por vários motivos, reações inflamatórias, infecção urinária de repetição, até uma estenose do ureter congênita, né? Já nasceu com isso, que é a estenose de Jupe, que pode acontecer. Alguns tumores na bexiga, eles podem obstruir, tampar a saída do ureter dentro da bexiga e tudo isso gera cólica renal. Então, a cólica renal é um alerta. Esse rim está sofrendo. Aí a gente vai investigar qual é o motivo do sofrimento. A maioria é cálculo. Eu conheço uma pessoa Que eu não quero dizer o nome. que normalmente, ela tem no mínimo 3 crises renais ao ano. Há muitos anos. Tudo começou com uma reação alérgica que eu tive, picada de marimbondo, e eu tive uma glomerulonefrite. Isso aí quem trata é o nefrologista, a glomerulonefrite. Eu quase fui para o andar de cima. Fiquei bem, só que depois disso, de tempo em tempo, eu tenho cólica, que inclusive final de semana eu estava com ela. E assim, e ela vai embora, toma um Buscopan no soro, vou lá no pronto-socorro e tal, e acaba. Aí lá vem de novo. Não sei se isso procede, mas faço ultrassom, não tem nada ao rim, dentro das normalidades. A explicação que o médico me deu foi que essa glomerulonefrite inflamou os glomérulos do meu rim e que de tempo em tempo ele inflama e eu sinto essa cólica. Faz sentido? Faz sentido da forma como ele te explicou. Tem algumas... A glomerulonefrite, na verdade, você tem uma quantidade enorme de subtipos de glomerulonefrites. E aí pode estar gerando uma reação autoimune, né? Ou seja, você mesmo pode estar gerando uma reação inflamatória que faz com que essa glomerulonefrite piore de tempos em tempos. E aí não é parecido com a crise renal. A cólica renal ainda é pior do que essas reações inflamatórias do rim. Rapaz, se consegue ser pior ainda, lascou-se. Tem porque estudos é que ruim, tá? dizem que é a pior dor do ser humano. O parto é a segunda. Para você ter ideia. Olha. Então, assim, o ideal no seu caso, por exemplo, que faz ultrassom e não tem nada, é ir a um nefrologista para ele fazer algumas dosagens específicas, talvez uma urina de 24 horas, para ver se você está tendo alguma perda proteica, porque esse rim sofrendo começa a urinar proteína que você precisaria. Sim. Isso te daria uma sobrecarga no rim e a longo prazo te dar algum problema, tá? Isso agora, por exemplo, pode não dar nada. Ah, não, é só uma dor que eu vou lá, tomo a medicação e para. Uhum. Mas a crise renal, por exemplo, não melhora com Buscopan. Buscopan não melhora a crise renal. Não atua
no Rio. Eu comecei na sexta à noite, foi até ruim mesmo, foi sexta, sábado, domingo. Aí fiquei só no comprimido de segunda a quinta para cessar completamente. O ideal seria, se não tem nenhum nefrologista, posso estar te recomendando algumas. Por favor. Tem umas mulheres ótimas. Depois vamos conversar sobre isso. Né? Eu acho que já está na hora, né? De eu buscar isso. Para não te dar problema Mas futuramente. Isso faz bem pouco tempo. Uns dias. Com quantos anos? Uns 30. Então. Geralmente é assim. Santo de casa não faz milagre mesmo. Não é. Ela tem pouco contato. Eu tenho pouco contato, eu quase não conheço ninguém dessas áreas, né, doutora? Fala pra gente um pouquinho sobre as incontinências urinárias. Então, a gente tem, em geral... Você pode conversar. Tudo filha. bem. Não precisa ficar com vergonha, não. Porque se você não falar, eu falo. Tudo bem. Assim, principalmente 3 tipos de incontinência, que é a de esforço, a de hiperatividade, né, que é a urge-incontinência, e a mista, que é a associação das duas. Porque não bastava uma e tem Aí junta as duas, né? E aí a gente tem a incontinência feminina e a incontinência masculina. A masculina está muito associada a procedimentos cirúrgicos. Dificilmente você vai ter uma incontinência no sexo masculino por esforço, por exemplo. Até a incontinência por hiperatividade não é tão comum no homem. Por que isso, doutora? É simples. A uretra feminina, ela tem cerca de 3 a 5 centímetros. A uretra masculina, mais de 20 centímetros em alguns pacientes, mas cerca de 15 a 20 centímetros a uretra masculina. A mulher tem um esfíncter principal. O homem tem um esfíncter, tem a próstata e tem o esfíncter externo. Então, ele tem um assoalho pélvico mais fortalecido do que a mulher. Ele não tem útero para pesar ali em cima. Então, no homem é muito mais difícil, é muito mais incomum você ter a incontinência. Então, a incontinência masculina está mais associada a procedimentos cirúrgicos na próstata. Tanto por hiperplasia prostática, que é a próstata grande, que leva à dificuldade para urinar, quanto ao câncer de próstata, que o tratamento poderia ser a cirurgia, a radioterapia, e aí os 2 procedimentos podem levar à incontinência por danificar esses esfíncteres. Que o tratamento seria a fisioterapia, bem feita, assim, é o tratamento ideal, até no pré e no pós-operatório, para você poder ter um fortalecimento e você ter um suporte ali, né, para substituir o que antes tinha ali, que era a próstata. Então, usar como um esfíncter, vamos dizer assim. Na mulher, você tem muito mais a incontinência por esforço. Por esforço, isso, desculpa. Então, você começa a ter perdas pela gestação, pelo parto, atividade física extenuante. A mulher que pega peso demais, ela aumenta a pressão na barriga. Se você aumenta a pressão na barriga, é a mesma coisa da gravidez, gente. Está pesando. Está empurrando. Está empurrando. E aí, você está fortalecendo o músculo do abdômen para ficar trincadinho, mas você não está fortalecendo lá embaixo. Exatamente. O assoalho pélvico já fica... E aí, para onde que vai o que está dentro? Se não vai para frente, vai para baixo. Então, você vai ter uma incontinência, você vai ter aí, junto na área da ginecologia, os prolapsos, que é para fora, né? A bexiga, a vagina, sair pela vagina, o útero, enfim. Então, na mulher, a gente tem muito mais a incontinência por esforço. Mas não tem como descartar aí a incontinência pela hiperatividade. O que é hiperatividade? É aquela bexiga indecente, ela vai contrair na hora que ela quer. Então, a gente, assim, da área da saúde, que bebe bem pouco café, aqueles estimulantes, ninguém nunca percebeu que toma café e vai no banheiro a seguir.
logo depois e dá aquela correria. Tipo, tomar o café que sai correndo, assim. Então, assim, isso é a bexiga por a incontinência por hiperatividade. É o aumento da ingestão de estimulantes, energéticos, café, chá preto, chá mate, chocolate, Tudo que é bom. Coca-Cola, Tudo que é bom tudo não- que é bom. Tudo que é bom. Tudo Então, que é bom não presta. É. Faz mal, gente. olha que eu presto. Então, na verdade, tudo que é estimulante, tudo que te dá uma sensação de prazer, no final das contas, é prejudicial para a bexiga. Sim. Então, aumenta a contração até um ponto que você começa a precisar andar, por exemplo, de absorvente. Porque não é cada risada você perde. É ao ponto de dar vontade de fazer xixi, você tem que se contrair, ficar no mesmo lugar quietinha, esperando a contração da bexiga passar para você poder levantar. E isso eu falo com uma experiência maravilhosa. Eu tenho. E eu tomo garrafas de café. Então eu tomo vergonha na cara já já e dou uma diminuída, começa a minha fisioterapia pélvica. Né? Vou te apresentar umas pessoinhas aí. Tem. Eu fiquei sabendo de um instituto bom aí. Então, assim, ou começo o tratamento. A época que eu tomei medicação, e essa sim, o tratamento é medicação. A bexiga hiperativa se trata com medicação, comportamento, melhora do comportamento e fisioterapia, sempre. Então, E dá vontade de chorar quando E aí você ainda pega a situação de a pessoa ter a bexiga hiperativa e o assoalho fraco. Aí é a incontinência mista, É a porque bendita sempre pode mista. melhorar. Exato. Porque tem pessoas que ela tem a hiperatividade, mas que ela consegue, né, chegar ao banheiro. Então, Sim. gente, nesse caso, só tem incontinência quem perde urina sem querer. Quem tem a bexiguinha que fica lá mandando toda hora ir para o banheiro, toma um copinho de água e tem que ir para o banheiro, mas que consegue chegar ao banheiro, não tem incontinência. Mas Tem- precisa de tratamento essa Tem bexiga. Sim, tem a bexiga hiperativa, né? Ou a hiperatividade detrusora, como, né? E aí entra o tratamento cirúrgico na incontinência. Porque a incontinência de esforço, sim, melhora muito com a fisioterapia, mas uma boa parte é necessário o tratamento cirúrgico. E aí entra o sling, que é a maioria, o que a maioria faz é indicar o sling para qualquer tipo de incontinência. Então, o erro maior é esse, é você indicar o tratamento cirúrgico, por exemplo, para uma bexiga que é hiperativa. Você vai estar tampando o que não precisa tampar. Ali não está transbordando. Você não está perdendo porque você não consegue segurar. Então, aí você piora a qualidade de vida do paciente. Com um procedimento cirúrgico, você poderia ter resolvido com uma medicação. Então, esses pacientes têm que ser muito bem investigados, avaliados. Qual que é o paciente mais indicado para a colocação do sling? É o prolapso? É para o prolapso? Ou só pela incontinência aos esforços mesmo? Sem que tenha uma queda aí da bexiga? A queda, que seria o prolapso, tanto vesical da bexiga quanto uterino, o fato de você ter o prolapso, você força a bexiga para baixo. O sling, ele contém a uretra. Então, ele é um novo esfíncter. O paciente que tem prolapso, se ele colocar somente o sling, ele não está resolvendo o problema da paciente. Ele vai estar dando um suporte ali para a uretra. Exato. Ele vai continuar perdendo, óbvio que não tanto quanto antes, mas ele vai continuar perdendo. E aí foi o que eu falei novamente. Entra a cirurgia ginecológica em comum acordo. Nesse tipo de paciente com prolapso, a indicação cirúrgica é tanto da parte urinária quanto da parte ginecológica. E o fortalecimento do assoalho pélvico, que talvez não seja o suficiente só para conter o prolapso e você colocar só o sling. Uhum. Então, você tem que ter essas duas coisas em comum. Quando você tem só a perda por esforços, sem prolapso, o tratamento ideal é somente o sling.
No caso dessas incontinências, na parte do sling também, como que é realizado a parte do diagnóstico para chegar em uma conclusão? Então, o principal exame, o padrão ouro, na verdade, é um exame muito ruim de ser feito. Ruim por quê? Porque ele é constrangedor, tá? Que é a urodinâmica. O estudo urodinâmico, assim, eu, durante a minha especialização, eu tinha pavor. Que ele é muito chato de fazer. Mas ele é um exame excelente, é o exame que fecha todos os diagnósticos. O diagnóstico clínico, você examinar, você conversar bem com a paciente, você consegue diferenciar uma boa parte das incontinências. Então, a bexiga hiperativa é um diagnóstico muito claro, assim, no exame físico, na conversa. Não no exame físico, na conversa com a paciente. Mas a de esforço, ela muitas vezes está associada à hiperatividade. E aí, o estudo urodinâmico é o que vai me ajudar nesse diagnóstico do misto, porque uma incontinência eu trato com sling e a outra com medicação. Ah, então eu posso tratar com os dois? Pode. A incontinência mista, a gente começa primeiro o tratamento da bexiga hiperativa com medicação, para ver o quanto realmente essa paciente perde, para depois você fazer o tratamento cirúrgico. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico ideal, seria que todas essas pacientes tivessem um estudo urodinâmico, que é um exame que você vai num consultório. Aqui em Porto Velho tem poucos lugares que fazem, porque ele realmente é um exame ruim. Eu ainda não consegui adquirir a máquina, mas eu ainda tenho essa pretensão de colocar lá no consultório. Você senta num aparelho, que é um vaso sanitário, né? Uma estrutura de vaso. Você coloca um catéter na uretra, outro catéter no ânus, para você poder ter a medida da pressão, tanto do abdômen quanto da bexiga. E aí você enche a bexiga com soro, para você exatamente provocar irritação na bexiga, para ver o quanto essa bexiga consegue suportar de urina, né? Até que ponto, quando ela começa a encher, ela vai se contrair loucamente, porque eu estou enchendo, eu preciso me contrair. E até que ponto o paciente usa o abdômen para urinar. Porque tem muitos homens aí, principalmente, que quando você tem uma hiperplasia da próstata, ele vai fazer xixi, o jato começa a ficar mais fino e ele aumenta a força do abdômen, porque contrai mais o abdômen para fazer a força. E os pacientes leva à hiperatividade da bexiga nos pacientes com hiperplasia prostática. Então, até nos homens, não para diferenciar a incontinência no homem, tá? No homem é para você justificar a alteração urinária dele, com dificuldade, levantar várias vezes à noite, até perder, ter um gotejamento, sentir que não está esvaziando bem a bexiga. Então, a urodinâmica é maravilhosa para isso. Você vê o fluxo, vê se o paciente tem força para urinar. Então, Ela é fundamental para um diagnóstico. ela é fundamental. Eu, depois de formada, eu amo a urodinâmica. Mas ela é muito desconfortável, tanto para a gente fazer quanto para o paciente. É a queixa deles, né? E aí tem a questão que às vezes eles vão fazer e eles não foram informados direito. Acontece muito. Aí eles acham que é só disso. colher um sangue. É só fazer um exame de urina. Aí chega lá e fala, não. Então, assim, ainda mais quando fala que vai colocar uma sonda anal e uma uretral, eles ficam muito chateados. Porque a queixa deles é que foram para um exame sem saber que ia fazer aquilo e, de repente, se encontra. Quando você fala que é muito chato esse exame, além disso, é pela questão mesmo, né, que às vezes o paciente não consegue urinar porque tem... Você está sentado... É chato que eu digo assim, ele é desconfortável. Sim, porque você ele está sentado, você está tendo que fazer xixi com uma pessoa te avaliando, né, te olhando. É complicado uma pessoa mesmo. do seu lado, olhando pro computador, jogando soro dentro da sua bexiga e você tem que fazer xixi olhando para ela, assim. E ainda para urinar com naturalidade, né? Exato. Ainda manda assim, tosse. Fala para mim um pouquinho sobre a cisto-uretrografia.
Tá. Em que situações que é pedido esse exame? Então, a cistografia é a urofluxometria. Não, a A cistometria. cistometria. Então, eu uso muito a urofluxometria. A cistometria, eu não vejo tanta importância no exame dela individual. Eu acho que a urodinâmica me daria um resultado melhor, mais completo do que só a cistometria. A gente usa muito a cistografia, que é para a gente ver o formato da bexiga, algumas bexigas que sofrem por incontinência, bexiga neurogênica que não contrai, então tem uma distensão muito grande. Então a gente usa muito a cistografia para ver, para analisar mesmo a conformação da bexiga. Mas para medir somente a pressão intravesical, sozinho, individual, eu não vejo muito benefício. Né? Porque a urofluxo, ela finda te dando uma noção tanto do enchimento quanto do esvaziamento, né? Exato, porque a urofluxometria é a fase final da urodinâmica. Uhum. Na verdade, uma urodinâmica bem feita, ela começa e termina com uma urofluxometria. O paciente vai chegar com a bexiga do jeito que ele tiver, cheia, vai urinar, o médico mede a pressão, a velocidade dessa urina e já vê o quanto sobrou de urina na bexiga. Começa a urodinâmica, quando termina o procedimento da urodinâmica, termina exatamente com a urina novamente. Então, faz o sentadinho, faz o xixi para avaliar novamente a pressão da urina e quanto sobrou. Porque essa variação vem muito de como o paciente está urinando sem a sonda, teoricamente mais livre, né? Sem Sim. sonda retal e sem sonda uretral, para o exame depois da urodinâmica, que ele vai estar com a sonda retal e ele vai estar com a sonda uretral. Então, um exame de urodinâmica bem feito, ele começa com a urofluxometria e ele termina com a urofluxometria. Só a urofluxometria, ele vai, urina, mede, depois faz um ultrassom para medir o quanto sobrou. Então, primeiro ele urina naturalmente, depois ele é induzido. Depois Exatamente. que é colocado o soro e as sondas. Isso. A urofluxometria, inicialmente, o paciente bebe líquido, e aí quando ele sentir que a bexiga está cheia, aí ele vai fazer o exame. Entendi. A urodinâmica, a gente enche a bexiga exatamente para causar a irritação. Tem uma boa parte das urodinâmicas são feitas com soro gelado. Exatamente para você causar uma irritação maior na bexiga e estimular essa contração ou não da bexiga. Fala um pouquinho para a gente sobre a bendita bexiga neurogênica, que isso é o O, né? É. A cara dela. Então, o que é a bexiga neurogênica? A bexiga neurogênica é o oposto da bexiga hiperativa, é a bexiga preguiçosa. Então, a bexiga neurogênica é uma bexiga que sofreu tanto que ela não contrai mais. E isso ela pode ser por um paciente, por exemplo, o homem que tem uma hiperplasia de próstata, tem a próstata muito grande e ao longo de anos ele tem dificuldade para fazer xixi e a bexiga vai ficando musculosa, para tentando fazer cada vez mais força para ultrapassar a próstata, até um ponto que ela vai à flacidez. Então, ela se distende tanto que as fibras musculares elas ficam desconexas. E aí elas não têm mais força para contrair. Isso é uma das causas da bexiga neurogênica. Outro tipo de causa comum é as lesões medulares, ou seja, as lesões na coluna. Então, lesões traumáticas ou doenças que levam à degeneração dessa medula, né, da coluna. Por quê? Porque aí você não vai ter o nervo funcionante para contrair. É o paraplégico que teve uma lesão, da mesma forma que a inervação não vai para a perna, não vai para a bexiga, não vai para o reto, não vai para o pênis, então ele vai ter uma disfunção erétil, ele vai ter uma bexiga neurogênica, ele vai ter uma incontinência fecal em alguns casos. A bexiga neurogênica é o problema da urologia.
Então, é aquele paciente que vai fazer infecção urinária de repetição, é o paciente que tem que usar sonda ou uma sonda intermitente, que é o cateterismo intermitente limpo, que é o tratamento ideal. Vou fazer o cateterismo a cada 4 horas ou pelo menos 4 vezes ao dia, tá? Ou sonda definitiva. Então, você vai usar uma sonda vesical definitiva, que é pior, é mais desconfortável, mas, às vezes, pela estrutura domiciliar do paciente, pelo conhecimento, tudo não tem acesso ao cateterismo. Como a gente estava conversando antes, tem um procedimento cirúrgico que resolva? Que resolva, não tem. Mas tem alguns procedimentos cirúrgicos que você faz a derivação urinária. Então, você tira a urina de ficar diretamente na bexiga. Então, você pode fazer uma derivação da uretra, que é fazer um conduto que vai da bexiga para a barriga. E, ao invés de você fazer o cateterismo pelo canal da uretra, você faz pelo abdômen. Isso facilita muito aos pacientes paraplégicos, aos idosos, que tem uma facilidade no abdômen, né? Mas tem uma dificuldade de mobilização na área ginecológica. Já pensou uma avó, sei lá, 60, 70, mentira, 60 anos não é vó, desculpa, gente. Uma avó de 70, 80 anos tem que conseguir passar uma sonda pelo canal da uretra sozinha. Sim. Em casa. Então, é muito difícil, ao mesmo tempo do homem. Então, um dos tipos de derivação é esse. Também pode ser feita uma derivação que é uma cirurgia muito mais extensa, que é colocar o próprio ureter na pele. Mas aí você tira um problema para colocar outro. Você não vai precisar passar a sonda, só que o paciente vai ter que ficar com a bolsinha pendurada na barriga. Então, a gente acaba vendo na bexiga neurogênica o que é menos pior. O ideal é o cateterismo intermitente. Eles aceitam bem? Os pacientes Não. aceitam bem? Principalmente os pacientes do interior com pouco acesso. Quando eu morava no Rio, era muito mais fácil a gente conversar e trabalhar isso com os pacientes pelo acesso. Não acesso à saúde, porque a saúde lá é um caos, como é na maioria do Brasil. Mas lá a gente tem um pouquinho mais de acesso à informação. Então, quando eu vim aqui para Rondônia, que você pega, por exemplo, vamos tratar uma bexiga neurogênica de um vô de 75 anos, que tem um sítio. Tem um sítio lá no Vale do Anari, lá no Teobroma. Tem, sei lá, nem 10 mil habitantes direito. Ele trabalha na roça, ele levanta cedo, vai tirar leite, ele anda a cavalo, o dia inteiro no sol, bebe pouca água. Aí eu vou conseguir falar para esse paciente que na hora que ele acordar 4 horas da manhã para ir pegar a vaca, que ele vai ter que passar uma sonda. Antes dele terminar de tirar leite, ele vai ter que passar outra sonda. Na hora do almoço, ele vai ter que passar outra sonda. E aí, à tarde, antes dele buscar bezerro, ele vai ter que passar outra sonda. E antes de dormir, outra sonda. Como que eu vou conseguir que esse paciente lá da roça tenha acesso a essas sondas, tenha higiene para isso, Eu ia falar, entendeu? E consiga tempo hábil. Vamos supor que esse paciente aí, ele passe uma sonda por dia. Deve acontecer. Isso acontece muito. Qual o risco? Os pacientes que têm a bexiga neurogênica, como eu disse, é a bexiga que não contrai. Então, é a bexiga que acumula urina. Todo mundo aqui sabe como funciona uma caixa d'água. Uma caixa d'água tem um ladrão. Então, quando ela enche, ela transborda. A urina não tem para onde transbordar. A bexiga não tem um ladrão. A bexiga tem uma saída que vai estar fechada porque está contraído. Está fechado a porta, a bexiga não contrai para a porta abrir, então ali está fechado, a bexiga vai cada vez dilatando e acumulando mais essa urina, aumenta a quantidade de infecção, por quê? Porque é água suja, o rim filtra a sujeira do sangue e elimina na urina. Então, você vai ter a sujeira do sangue acumulada ali na bexiga
E como que a urina chega na bexiga? Do rim. Então, se ela não vai do rim, da bexiga para frente, ela vai da bexiga para trás. Então, você vai ter uma dilatação do rim, com crises renais em alguns casos, com perda da função do rim, porque isso vai se dilatando ao longo dos anos e leva a uma falsa impressão de que está urinando pelo fato da urina estar transbordando. Então, quando a bexiga está tão cheia que não tem para onde ir, o paciente às vezes aperta a bexiga, aperta o pé da barriga no banheiro e acha que está fazendo xixi. Mas ele está apertando uma bexiga que está amarrada e aí está vazando. Então, ele acha que ele está urinando e, na verdade, ele está transbordando. Sim. Aquilo está tão cheio que, se não for ali, a bexiga vai romper, ela vai estourar. Então, os principais riscos da bexiga neurogênica é isso, é o refluxo para o rim, aumento de chance de infecção e, obviamente, pedra, e a perda da função do rim. Só isso. E aí vem a hemodiálise, todas as complicações da insuficiência renal. Como que existe transplante de bexiga? Não, transplante de bexiga não. Hoje existem transplantes de órgãos vitais, né? Então, você tem transplante cardíaco, você tem transplante pulmonar, você tem transplante de rim, transplante de fígado, então, transplante de pâncreas. Então, você tem transplante dos principais órgãos vitais. Cérebro não tem, né? Córnea. A bexiga não é, apesar de para a gente ser um órgão vital, porque como eu vou urinar, tem várias formas de você urinar sem a bexiga. Que é o catéter nas costas, dentro do rim, é o ureter, que é o canalzinho que leva a urina do rim para a bexiga direto na pele. Uhum. Então, você tem algumas formas de urinar sem a bexiga. Você consegue Então, sobreviver. Exato. Então, você não tem o transplante de bexiga. Uma coisa que tem, a gente faz, não faz bastante, mas é um dos tratamentos para o câncer de bexiga, quando ele é invasivo e você precisa fazer uma cirurgia de retirada da bexiga, a gente consegue fazer uma neobexiga. Então, a gente constrói uma bexiga nova com alça do intestino. Então, é um dos tratamentos para o câncer de bexiga, não para a bexiga neurogênica, porque a alça do intestino ela não tem a mesma força da bexiga. Então, ela contrai? Contrai. Mas esses pacientes que precisam fazer uma neobexiga, eles também fazem cateterismo intermitente. Então, não é uma opção de tratamento você fazer uma nova bexiga porque a minha bexiga não contrai. Seria nos últimos casos, no caso do câncer, né? Exatamente. É uma opção para os pacientes com câncer de bexiga nos pacientes mais jovens. Também não consigo fazer um procedimento desse num paciente idoso. 70, Porque é uma cirurgia de um porte muito grande. Além de ter um sangramento grande, por eu estar tirando bexiga, eu tenho que tirar um grande pedaço do intestino para poder construir uma bexiga. É um risco muito grande. Exato. Então, a gente costuma fazer essa cirurgia em paciente com câncer de bexiga jovem. 40, 45 anos, porque isso acontece. É comum o câncer de bexiga? É muito mais comum do que a gente pensa. Ele apresenta sintomas ou ele também é silencioso como o de intestino? O de bexiga apresenta. Apresenta? O câncer de bexiga, o principal sintoma dele é a hematúria, é o sangramento na urina. Então, na época que eu fazia faculdade, tinha um cursinho que que o professor falava muito. Homem branco que fuma. Esse paciente vai ter câncer de bexiga. Então, isso era, na época que eu tinha aula, já tinha esse lema do homem branco fumante. O câncer de bexiga ele é muito mais comum na cor branca, por alguns fatores genéticos, né? Sim. Assim como de próstata no negro. E o tabagismo é assim, o carro forte do fator de risco do câncer de bexiga.
Então, o paciente tem um sangramento na urina. Óbvio que nem todo sangramento na Sim. urina mas todo sangramento tem que ser investigado. E aí a investigação é com ultrassom mesmo. E existem inúmeras formas de você tratar o câncer de bexiga até chegar na retirada da bexiga. E, assim, eu digo que é um câncer bom de tratar. Por quê? Porque você consegue fazer raspagem na bexiga pela uretra. Você faz a quimioterapia dentro da bexiga. Então, o paciente não fica careca. Mas você faz um acompanhamento bem de perto. E Então, a idade, assim, geralmente? 40, 50 anos. Não tem um mínimo, assim? Não. Óbvio que já peguei casos de 38 anos. Mas não é a Não é faixa tão etária, comum. não é a faixa etária comum. A faixa etária comum é de 50 a 60. Tá. A mais comum, o pico de incidência do câncer de bexiga é 50 a 60 anos. Muito Por isso que tem o rastreio interessante. com ultrassom de abdômen anual. Você atende criança? Não gosto muito do atendimento de crianças muito pequenas. Então, crianças maiores, 5 anos em diante, eu atendo. Por que que eu não gosto? Muda muito a urologia pediátrica da urologia do adulto. É muito diferente. É muito diferente. Apesar de ser a mesma especialidade, que é a urologia, é muito diferente. Assim, você consegue ver que você tem um pediatra. Ele é só para criança. E você tem um clínico, que é do adulto. Por que que o cirurgião vai ser diferente? Por que vai ser um cirurgião para todas as idades? Então, o meu foco é a urologia do adulto. A urologia pediátrica não é o meu foco. Mas crianças acima de 5 anos, crianças maiorzinhas. Eu acho que ainda está chegando também, porque a gente ainda está com poucos especialistas, né? Uropediatra em Rondônia, com especialização em uropediatria, eu acredito que seja somente o Dr. Cid. O Dr. Eliakim, ele fez, acho que está fazendo, não sei, a especialização, mas eu acho que ele ainda não concluiu. Não tenho certeza. Então, Eu não tenho como falar com... É muito pouco, né? E não aí tenho como findam, falar então, com e as certeza. pessoas findam procurando os urologistas Isso. mesmo que atendam adultos. E tem, na cirurgia pediátrica, que é o cirurgião da criança, tem uma especialização também em urologia. Da mesma forma que a residência de urologia, quando você acaba, você pode fazer 1 ano na área pediátrica, o cirurgião pediátrico, ele pode fazer 1 ano em urologia pediátrica. Né? Então, tem essa opção. E aqui em Rondônia, a gente tem alguns cirurgiões pediátricos que trabalham muito bem na área da urologia, mas eles não são urologistas. Eles são cirurgiões pediátricos que trabalham na área da urologia. Tem o doutor Tamada, a doutora Mariana. Eu acho que os dois que eu conheço melhor, assim, de profissional. Eu conheço poucos profissionais aqui pelo tempo que eu cheguei, né? Sim. Não chega a ter um público grande ainda na urologia, né? Na parte da pediatra. Então, público tem. Público tem. É porque não tem acesso. Não tem acesso. Não tem acesso. Eu vejo muito, por exemplo, quando você para e pensa que no estado de Rondônia, a cirurgia pelo SUS, da parte urológica, só tem em Porto Velho, você agora está começando a ter um volume em Cacoal, porque a gente conseguiu disponibilizar material para lá, mas a quantidade de especialista no SUS pela urologia é mínima. Então, você só tem cirurgia urológica pelo SUS em Porto Velho. No hospital de base e no João Paulo as emergências. Você atende no estado também? Atendo no estado, no hospital de base e no hospital de Amor. Então, a minha parte SUS é nesses 2 locais. E tem o consultório, onde eu faço a parte privada, que é no Pronto Acordes. Certo. Na Urovida. Muito bem. E
E qual que é a maior indicação para a criança que chega para você? Aqui eu ainda não tenho público infantil, mas a maior parte de criança geralmente é postectomia, que é a fimose, né? Sim. E o testículo que acaba não descendo, chama criptorquidia. Então, é o testículo que no bebê, às vezes ele não está na bolsinha, então a mãe vê, que saquinho murcho. Ele precisa de um Sim. urologista, ele precisa ir ao médico. Então, não é só adulto que precisa de um urologista. Então, tem as disfunções miccionais em criança, e aí, ó, a doutora vai poder falar com mais propriedade. Tem as incontinências, tem as lesões na uretra, que são as hipospádias, que são cirurgias mais complexas, com porte cirúrgico muito grande, e algumas outras pequenas disfunções. Eu perguntei do público, porque geralmente alguns pais, assim, vão no pediatra e tudo, mas assim, chega no último caso, não, eu acho que realmente tenho que investir mais para ver o que está acontecendo com essa parte. Deixa um pouquinho de lado às vezes. Mas é aquela história do urologista ser só de homem. Uhum. Eles não têm essa noção de que a criança também precisa de todos os especialistas do adulto. O cirurgião cardíaco pediátrico, o nefrologista pediátrico, o neurologista pediátrico. Tudo que o adulto tem, a criança também tem. E com as suas disfunções voltadas para a sua faixa etária. Então, eles precisam sim dos especialistas. Mas, obviamente, que o acompanhamento vai sempre pelo pediatra. Depende se o pediatra vai conseguir fazer o diagnóstico, fazer o encaminhamento, da mesma forma do clínico no adulto. Eu falo também porque quando eu estava na faculdade, eu falei, eu quero ser fisioterapeuta pélvica. Eu fui a única da sala. Ninguém falou, mas como assim? Eu também. Eu fui a única. Só Hoje eu carreguei 2 colegas assim pra mim e falei assim, olha, tanto que eu acho que o meu TCC e mais 2 só que foram porque ninguém, não, o que eu vou fazer isso? Mas, e na uropediatria, quando eu falei assim, o que é isso? Como assim? Essa área, né? Uma área que quase ninguém... Muito deficiente. Porque é Tanto muito que difícil. Cursos mesmo eu só achei, vou falar assim, fora do estado, da uropediatria. A gente tinha... lá onde eu fiz a minha especialização, a gente tinha como eu tinha te falado, né, um núcleo de disfunção miccional. E aí nós tínhamos o urologista voltado para a neurologia. Então a gente tinha o neuro-uro. Então ele ficava só com essa parte de bexiga neurogênica, tanto adulto quanto pediátrico. A gente tinha as fisioterapeutas só da área da pediatria. Então, tinha, acho que se eu não me engano, era 1 dia e meio para atendimento só de criança. Então, tudo era voltado para a área infantil. Então, a abrangência deles lá era assim, muito grande. Realmente não tinha cursos. Você falou de curso, eu não lembro de ter esse curso para a pediatria lá. Eu via muito a nossa fisioterapeuta, o carro-chefe lá era a uro de adulto, dela, pelo menos, né? Uhum. A Érica, não sei o sobrenome dela. Tem que olhar. Mas é isso. E para você, Emily, qual que é a patologia assim mais que aparece de criança? É a bexiga hiperativa e a enurese. É o que mais... Noturna? Noturna. É o que mais aparece. Principalmente a bexiga hiperativa. É o que mais... E o que você fala com relação aos resultados da fisioterapia pélvica? Olha, é surpreendente. Porque a gente fala, né? Alguns pais chegam pra mim e falam assim, eu não vejo o resultado, tem aquela... Será? Não acredita muito. Mas depois que começa com as sessões, tudo, óbvio que não só com a fisioterapia, né? A gente entra na terapia comportamental, a maioria medicamentosa, né? Tem a parte do medicamento, associação. Mas tem um grande resultado. Eu falo da uropediatria, que na verdade os pais têm que ter fé, né? Sim. Eu brinco sempre com a fé, mas assim, é a realidade. A criança não vai ter fé. A criança não vai fazer o exercício sozinha.
A criança não vai acordar de madrugada com os despertadores por causa da enurese. Então, tanto que é uma indicação do despertador na madrugada, se os pais concordarem. Por quê? Porque precisa do pai. Não adianta, por exemplo, você falar que a criança é gordinha porque ele come demais. Quem dá a comida? Os pais. Então, é a mesma coisa da incontinência. Você tem que tratar com fé. Então, você tem que levar, sim, a criança, você tem que estimular, sim, a melhora do comportamento, você tem que mostrar que aquele exercício, aquela conduta tem que fazer. Então, você tem que ajudar a fisioterapeuta nesse ponto. Tem que ter fé no tratamento. Com certeza. Senão... Não tem, não adianta. Eu e a Emily estava conversando hoje, né, Emily, sobre um paciente. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade enorme em lidar não com a criança, mas com os pais da criança. É uma das coisas que eu não gosto muito de cuidar da criança, porque a criança é maravilhosa. Porque eu amo tratar criança, é um trabalho em conjunto. No consultório, é em casa, é fazer as terapias comportamentais, é uma mudança total e que está envolvido os pais, não tem jeito, né? Mas, infelizmente, a gente se depara com situações que acha que só uma hora que ele passa... Só o remédio. Doutora, não posso dar o remédio? Não tem um remédio? Né? Ele fala, eu queria um remedinho aí para melhorar. Para fortalecer. Fazer esse trabalho todo. Queria um remedinho para emagrecer e ficar fortinho, né? Não é? Que pena, Exatamente. precisa ir para academia. Gente, mais alguma coisa? Acho que a gente falou de tudo. Eu acho que a gente deu uma... Olha que legal, não é? Tantas dúvidas que a gente tirou aqui hoje. De muitas coisas mesmo. Até coisas que nem eu não sabia. Eu tinha dúvidas com relação ao transplante de bexiga. Então, o de bexiga realmente não tem. Já foi até tentado fazer transplante intestinal. Mas não foi assim Não deu tão bom. Essa de substituição da parte, né? Faz aqui em Rondônia ou não? Faz. Na Faz verdade, normal, qualquer urologista capacitado poderia fazer. Ali no Hospital de Amor, por exemplo, a gente faz. Beleza. Só que a grande parte dos pacientes com câncer de bexiga já chegam no estado um pouquinho Crítico, mais né? avançado ou não tem condição clínica para fazer uma cirurgia desse porte. A gente acaba fazendo a cirurgia para retirada da bexiga, que seria, que é o tratamento quando é um tumor avançado, então é retirado da bexiga, mas a gente não faz a nova bexiga pela condição clínica do paciente. Porque a gente só faz a nova bexiga quando a gente tem certeza que a cirurgia vai ser curativa. Então, já não é nada muito 100%. Se for só um paliativo, não compensa porque eu vou o desgaste. eu vou expor o paciente. É um procedimento muito mórbido, né? Então, tem uma chance de reoperar, de infecção, de complicação muito grande. Então, a gente sempre pesa o risco-benefício. Qual é o benefício dessa cirurgia comparado ao risco? Se o benefício for maior, vamos para cima. Agora, se o benefício não for maior do que o malefício... Não compensa. Não compensa. É até antiético. Exatamente. Eu não estou aqui para causar mal ao doente. Exatamente. Então tá. Fala mais uma vez aí onde que pode te encontrar. A doutora Rafaela, gente, urologista. Urologista. Estou indicando ela para toda a mulherada. Porque isso é verdade, às vezes a gente fica brincando e tudo, mas, por exemplo, o idoso, ele ainda tem uma dificuldade em buscar um médico do sexo oposto. Sim. Né? Sim, e aí entra muito a forma como você aborda o paciente com relação a isso. Eu brinco muito que na urologia, eu tenho que jogar dos dois lados. Por quê? Quando eu atendo um paciente do sexo masculino que vem se queixar, por exemplo, de impotência,
disfunção, alguma outra queixa, eu preciso estimular a ele me contar o que está causando. Então, ali eu preciso ser contra a mulher para eu tentar retirar a informação. E aí, a seguir, eu ser favorável à mulher e estimular o homem a isso. Então, eu já tive paciente com queixa de que eu não tenho tesão na minha esposa mais. Por quê? Vai, enrola, a doutora, ela engordou. Eu entendo a situação dele. Eu consigo compreender a queixa dele. Mas aí, quando ele me fala que ela teve 3 filhos, eu entendo a situação dela. Então, aí a gente joga dos 2 lados. A gente olha, então por que você não faz o seguinte? Tenta estimular ela. Já que é ruim você chegar pra mulher e falar assim, pô, você tá gorda, né? Não dá pra você falar isso pra mulher. Você vai apanhar. Né? Quem aqui não mataria? Mereceu. Então, assim, chama a mulher e fala assim, pô, vamos fazer uma caminhada? Eu fui no médico, meus exames estão ruins. Vamos fazer uma dieta? Eu tô precisando. Então, você acaba estimulando ela, entendeu? De uma outra forma, trazendo ela com você para isso, ou até mesmo leva ela na consulta. A gente conversa de uma forma mais voltada para aquilo, mas não tão direta. Então, você depende muito da sua abordagem com o paciente. Se você não der abertura para o paciente falar, ele não vai falar, ele não vai chegar para você, mulher, e falar assim, tô broxa. Ele não vai falar. Então, você tem que perguntar, você tem que estimular ele te contar isso. E sempre eu, na posição de mulher atendendo o homem, eu tenho sempre que me dar ao respeito. Então, eu não posso dar abertura para que ele entenda as minhas perguntas de uma forma diferente. Eu entendo isso. Então isso então, assim, isso é uma linha muito tênue nas consultas. Eu consigo manter isso até, assim, bem, até onde eu vejo. Eu nunca tive nenhum problema com o paciente com relação a isso. Isso que eu falo também, nunca tive. E olha que tratamento, né, com a fisioterapia é direto. É longo, né? É um tratamento longo. Então, você finda criando uma certa intimidade ali com o teu paciente, né? Às vezes é 3 vezes na semana, às vezes é 2 vezes na semana. Nossa, eu consigo conversar com eles, né? Meus vozinhos. Então, assim... Eu me amar nos meus velhos. Meus velhos eu adoro. Então, assim, fala pra nós onde que pode te encontrar, dias da semana, quais horários. Então, eu atendo... Já que você tem muitas funções, né? Trabalha em vários lugares. É verdade. Então, eu atendo no Prontocordes. O nome da clínica é Eurovida, na recepção, no 2º andar. É só procurar a nossa secretária, Nayara, e aí pode agendar uma consulta conosco. E quais são os dias da semana que você atende Eu lá? atendo hoje, atualmente, fixo. Na 2ª de manhã e na 6ª de manhã. Estou tentando arrumar um outro horáriozinho para ter mais flexibilidade para os meus pacientes. Mas, por enquanto, 2ª pela manhã e 6ª pela manhã. Mas pode procurar pelo Instagram, aur.vida, e entrar em contato por lá. Certo. E aí, os outros horários, você Os trabalha outros no horários, base? exato. Eu trabalho no Hospital de Base, no Hospital do Amor e também dou aula na Metropolitana. Só? Dorme? Durmo. Não sei quantas horas por semana, por dia. Ainda treino às 5 da manhã. Porque é o horário que a gente tem disponível. E ainda encontrou tempo para vir aqui. Isso é que eu gosto. Ela foi quase arrastada, mas enfim. Não foi assim muito uma opção. Não. É tipo assim, eu fui lá fazer uma visita e já fiz o convite, né? Ela já tinha me convidado pelo Instagram, eu tinha tampado os olhos. Ela tinha feito de conta que eu não tinha me... Mas eu não consegui escapar. Mas valeu a pena. Sim. Valeu a pena, porque olha só, o que a gente sempre fala aqui nas entrevistas. O nosso objetivo do SERP é levar informação de qualidade para os pacientes. Principalmente para aqueles que não têm condições de ir lá no teu consultório, de ir lá com a gente. E olha o tanto de informação que foi passado hoje para esses pacientes, né?
Então, gente, olha só, quem está assistindo, por favor, não fique assistindo sozinho. Passe esse link para sua rede de amigos. Vamos mandar essas informações o mais longe que a gente possa. Por favor. Quer falar alguma coisa? Quer se despedir? Não, queria agradecer pelo convite. Foi melhor do que eu esperava. Viu como Sobrevivi. Viu como dá tudo Tranquilo. certo? Foi bem tranquilo, mas muito obrigada pela abertura. Imagina. Está Não vou sempre... falar que eu vou estar sempre à disposição, não, porque senão você vai me chamar. Eu já acabei de falar assim, ó, na hora que você quiser, tiver alguma novidade, né? Tiver alguma coisa nova lá na Urovida, né? Então você A gente está, pode chamar os outros meninos não também. é? De repente, para virem conversar. Isso, vamos Os outros meninos, meus meninos, os urologistas seus que trabalham meninos. comigo. Tá certo. Mas olha, muito obrigada mesmo, Emily. Quer despedir do pessoal? Muito obrigada pela oportunidade. Fiquei um pouquinho nervosa, mas tudo bem, sou um pouco tímida. Só você. Primeira vez ninguém esquece. Sim, Mas depois você fica cara de pau e vai dar tudo certo. uma grande oportunidade. Um prazer em conhecer. Dá pra combinar quando tiver um pouquinho de tempo, né? Pra A gente gente consegue. conversar. A gente Arrumar um sabe horário. que consegue. Te convidar para ir lá no SERP, Sim. conhecer como é que aqui funciona, né? Lá a gente tem um aparelho de urofluxo que a gente faz lá nos pacientes, não como exame, descartando, não é nada disso. A gente faz a urofluxo somente como para o tratamento mesmo, acompanhamento. Padrão de comparação, né? Exatamente, muito legal. Tem assim uma sensibilidade muito grande, Tem. é bem legal, sabe? O aparelho é tão simples de trabalhar com ele e tem um resultado bem bacana, ótimo. né? Então, tanto o SERP como aqui o SERPcast está de portas abertas para você, na hora que você quiser, só chamar, tá certo? Obrigada. Mas se você não chamar, eu chamo de novo, Vai não tem aparecer lá no problema não. consultório. Né? Pois é. Emily, faz a tua propaganda aí, Emily. Teus babies. Mulher. Mães, papais, cuidadores que precisam ver que a criança está precisando, um desfraude na parte da bexiga, enurese, perda de urina, algo que esteja incomodando nessa parte da bexiga, tanto da constipação também, nessa parte da defecação, podem me procurar. Busco melhores para eles, cursos fora, tratamentos. Amo a uropediatria. É algo assim que eu quero investir cada vez mais. E a parte da colo também, estou adorando. É algo que está me chamando muita atenção. É a parte também das gestantes, atuam gestantes, incontinências urinárias, constipação, incontinência fecal. Tô nessa parte, amo a pélvica. É uma área assim que eu acho incrível, me chamou muita atenção. Agradeço a minha irmã também, que foi uma parte assim, que ela é ginecologista, me chamou a atenção, então eu cresci nessa parte de vários livros de gineco, eu falei assim, já me chamou. Acho que eu quero isso. Eu quero isso pra mim. Então, só me procurar na SERP, tô lá à disposição. Qualquer dúvida pode mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp e procurar na SERP. Muito bem. Então é isso, pessoal. Agradeço, né, a todo mundo que está assistindo. Não esqueçam de mandar esse link para frente. Siga-nos no serp.pvh e serp.ariquemes e mandem qualquer dúvidas. Pode mandar que a gente responde, tá bom? E muito obrigado. Fiquem com Deus e até breve. Tchauzinho. Tchau, tchau.